Salve, salve galerinha! Sejam também bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. E hoje, é claro, como de costume, vamos continuar aqui mais uma vez com as análises aqui dos capítulos do mangá de Boku no Hero Academia, indo enfim concluir com a luta de Ochaku Uraraka versus Rimiko Toga, com a qual já logo de início eu vou deixar descarada, até a própria capa do vídeo diz isso, como a Toga carregou essa luta inteira e sozinha nas suas costas, porque essa luta só tem algumas coisas boas puramente por causa da Toga. E que conclusão bonita em si, por mais que a luta tenha sido um negócio que eu nem sei que raios de luta foi essa, porque mal tem luta, é mais conversa, encheção de saco do que outra coisa, bem repetitivo até, mas a conclusão que a gente tem da Toga é algo que, sério, eu achei muito bem feito. É um lance que o Horikoshi, o autor da obra, pelo menos desenvolveu isso bem. Mesmo que o final da obra seja horrível, é horrível apenas em relação à conclusão do Deku. Tudo que envolve o protagonista é ruim. O resto ali acaba que sendo bem feito, e é um pouco disso também que eu vou comentar nesse review, mas antes disso, é claro, espero que gostem desse vídeo, e justamente por isso deixem um like, se inscrevam no canal e, claro, também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. Então eu agradeço imensamente o apoio de todos vocês, então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Bom, a gente basicamente começa com o despertar, de certa forma, ou redespertar da Uraraka, que começa a perceber que o Zero Gravity, a individualidade dela está agindo de um jeito estranho, que nem mesmo ela consegue entender direito. A gente mesmo observando que começa-se a criar uma verdadeira reação em cadeia, enquanto a Toga percebe que a única coisa que ela precisa fazer é apenas criar novos clones. Mas conforme a Uraraka tem esse seu novo despertar, meio que pequenas espécies de bolas de energia ou algo desse tipo começam a surgir no meio do campo de batalha, e conforme as pessoas tocam nisso, elas simplesmente são automaticamente forçadas a flutuar. A própria Toga observa que isso é a mesma coisa que aconteceu com ela, como por exemplo durante a luta contra a Frente de Libertação Paranormal. Uma evolução que ocorre à beira da morte. A gente, enquanto isso, vê o Kamui Wood salvando ali o Tora, um dos membros da Pussycats, enquanto o Kamui pergunta se é o verdadeiro. Só que ele responde ali, observando que um clone já teria se desfeito com tantos ferimentos. Enquanto o herói observa que o limite da individualidade da Uraraka era de 3 toneladas. E em um ano que ela virou, com muitas aspas, porque é uma evolução, mais pensa que, é manipulação de gravidade, então o que ela poderia fazer a mais não tá escrito, e realmente, literalmente não tá escrito, que não acontece. Mas o ponto é que ela evoluiu e muito desde o acampamento de treino. Enquanto isso, a própria Uraraka observa que mesmo seu corpo ficando cada vez mais frio, ela não liga, pois neste momento ela apenas quer conseguir tocar a tristeza que habita dentro da Toga. A gente que acaba vendo essa multidão ali aos poucos começando ali a simplesmente flutuar, enquanto a Uraraka continua com todo o seu discurso em frente à Toga, dizendo que a sua família é pobre, os seus pais pareciam sempre muito tristes. Ela queria facilitar a vida deles, e justamente por conta disso ela decidiu se tornar ali uma heroína. Mas quanto mais ela aprendia sobre o mundo, mais ela percebia que os seus pais não eram os únicos.
outras pessoas também precisavam da sua ajuda, e foi quando ela então começou a gostar do Midori e agora também está focada em parar a Toga. Ela declarando que essa é ela e é justamente por tudo isso que ela veio até Ai. E as duas que acabam finalmente se encontrando agora cara a cara, apesar da Uraraka levar um merecido soco na cara ali da Toga, enquanto ali a Uraraka não desiste de modo algum, pedindo ali enquanto cospe sangue para que a Toga lhe conte sobre ela, sobre a história dela, sobre tudo, enquanto a Toga completamente imersa de raiva, vindo diversas memórias ali do seu passado, com a cena como se a própria Toga fosse um monstro ali, vindo com faca em mãos na direção da Uraraka, que é só uma pequena criança indefesa que está tentando trazer ali uma salvação para esse, com muitas aspas, monstro que a sociedade fez ali a Toga se tornar. Quando a própria vê que ela não consegue atacar a Uraraka, onde ela mesmo começa a responder a pergunta da heroína, vê que ela se apaixona muito fácil por animais, vilões, heróis, meninos e meninas, porque o sangue de todos é algo tão encantador. Enquanto a própria Uraraka diz para que a vilã continue a falar, e ela continua de fato vendo de que diziam para ela não sorrir. E ela tinha inveja de todo mundo, onde ela confessa que o Izuku se parece com um menino que ela gostava, e justamente talvez por parte disso ela tenha essa paixonite pelo protagonista. Garoto esse que se chamava Saito, na qual a Toga queria ter pedido para ele dar ali o sangue dele para ela, mas não conseguiu dizer essas palavras, porque enquanto a gente vendo as duas meio que na mente delas como se viessem a se tornar apenas duas crianças ali, e a própria Toga desabafando, botando tudo que ela tem para dizer para fora, ela vê que ela sabia que esse garoto que ela amava iria chamar ela de demônio. Ele ia dizer a ela que ela não é nada fofa. Foi por isso que ela ficou tão irritada com a Uraraka e o Izuku sobre terem dito certas coisas para ela. Também esse é o motivo de ela amar a Liga dos Vilões, pois com eles por perto ela podia viver do seu jeito. Ela que mesmo que tente acertar uma facada contra a Uraraka, ela de modo algum consegue fazer isso. Ela vê que ela sempre deixou tudo isso muito claro, mas demorou muito para perceber. Enquanto ela começa a perceber que o tempo da sua transformação, o limite da técnica dela, da individualidade dela, começa aos poucos a bater. Quando ela percebe que o Jin logo vai desaparecer, conforme os próprios clones que a Toga criou começam a sumir. E em meio a tudo isso, a própria Uraraka percebe ali que ela e a Toga têm algo em comum. Ela também admira as pessoas que se esforçam quando estão feridas. Ela sabe que nunca vai conseguir substituir a Liga dos Vilões para a Toga, mas ela sentiu que precisava elogiar o sorriso dela de qualquer jeito. Onde vem a pergunta de milhões que gerou um gigantesco e colossal meme quando esse capítulo foi lançado, que é a simplesmente fatídica pergunta da Toga para a Uraraka do "Eu sou fofa?". E a Uraraka, sem um pingo de medo, simplesmente confessa que a Toga é a mais fofa do mundo todo. Conforme a gente simplesmente começa a ver que todos os clones que ela fez começam ali a vagarosamente, simplesmente ali se desfazerem. A gente começa a ver que muitos heróis acabam sendo salvos por conta disso, como por exemplo o próprio Ira, que já não tinha mais condições de correr, ia ser pego pelos clones ali da
Toga acabou sendo salva, enquanto o próprio Hawks, que acabou não indo de Vasco, porque por mais que já tivesse totalmente lascado depois da luta contra o All For One, ainda levou alguns golpes ali de facadas dos clones da Toga, mas não chegando a morrer enquanto ele reconhece que o Jimbo Bairawara, o Twice, era realmente um cara legal. Onde a gente vendo faca essa em mãos da Toga era o que permitia que ela se transformasse em quem ela amava. Mas ela acabou segurando ela com ressentimento. Ela queria criar um mundo mais fácil de se viver, enquanto ela ali completamente sem roupa, para puro fanservice também, por um pouquinho da nossa alegria, é claro, não resmungo, está ali parada diante da Uraraka completamente acabada depois de toda essa luta, onde ela começa a ver ali as consequências de usar a técnica de outras pessoas começam a virem a ser mostradas em seu corpo, diante de uma dor extremamente grande, e ela que começa a perceber o mais surpreendente de tudo isso. Alguns heróis foram afetados pela reação em cadeia do Zero Gravity, mas a Uraraka fez com que todos pousassem em segurança antes dela restaurar a gravidade, o que é algo que é até interessante, embora não muito interessante ao mesmo tempo, porque particularmente eu não ligo muito para a Uraraka de fato. Como eu disse, a Toga é quem carregou essa luta inteira sozinha, então se essa luta em algum momento foi boa, o que é bem difícil, foi muito por conta da Toga. A Toga do começo ao fim foi uma personagem que tinha carisma, que tinha óbvio também um design muito da hora, confesso, que tem uma personalidade que é fácil ali de se apegar e tem uma história de fundo, um background que é muito bom e muito bem desenvolvido, pelo menos em partes, já que quem ajuda a desenvolver tudo isso acaba que sendo a Uraraka, que é tão desperdiçada a personagem. Eu queria tanto que a Uraraka continuasse como aquela personagem que mitou pra caramba, mesmo que tendo perdido, mas ainda deu uma luta muito da hora contra o Bakugou lá no festival esportivo da UA. Nossa, teria sido tão da hora continuar a ver uma Uraraka nesse pique. Mas infelizmente o autor decepcionou com ela no final. Mas a Uraraka que começa a perceber ali um certo frio no fim das contas, porque ela perdeu muito sangue e parece que o seu cérebro se desconectou do seu corpo, vendo que ela tem de se levantar, mas não consegue mais se mover. Onde a própria Toga percebe que no fim das contas a Uraraka se recusou a deixar qualquer um nesse campo de batalha morrer. Enquanto a própria começa a perceber ali todas as falas ali da Uraraka sobre o fato que, por exemplo, ela dizendo que iria dar o sangue dela pro resto da vida pra Toga, ou o fato de que ela sentiu que precisava elogiar o sorriso da Toga de qualquer jeito, a própria fala ali, a pergunta do eu sou fofa e a resposta da Uraraka fazem ali a própria Toga refletir sobre tudo isso. Ela começa a ver enquanto a própria Uraraka, sem força alguma, tenta se levantar e percebe que ela já perdeu o sangue demais. É porque ela continuou se movendo mesmo após a facada. E ela que começa a perceber que a Liga dos Vilões quer destruir tudo, e ela tem certeza que o resultado disso seria, no fim das contas, para ela o mundo ideal. Só que conforme ela se ajoelha vindo na direção da Uraraka e simplesmente pegando um pouco do seu sangue para beber e transformando-se na Uraraka, ela percebe que as palavras da heroína a deixaram muito feliz. Ela disse que esta é uma luta de vida ou morte, mas ela não gosta da ideia de viver em um mundo sem a Uraraka. Ela que começa a perceber que esses sentimentos sim são verdadeiros. E é justamente por isso que ela vai dar o sangue dela, todo o seu sangue, para a Uraraka.
ela se transforma na Uraraka e não apenas a aparência dela muda ou ela copia a individualidade da Uraraka a quem ela ama, como ela também copia o próprio tipo sanguíneo, ou seja, com base nisso ela vai doar o próprio sangue dela, que agora se transformou no sangue da Uraraka de certa forma, para a própria Uraraka, para fazer essa transfusão e salvar a vida dela, mesmo que querendo ou não isso custe a sua vida. A própria Uraraka percebe justamente isso e tenta fazer alguma coisa, enquanto a Toga continua ali o seu monólogo. Medo que quando ela ficou à beira da morte, o Jin fez isso para salvar ela. Simplesmente ele criou um clone da própria Toga e transferiu o sangue do clone para a Toga original, salvando a vida dela. Só que ela vê que como ela já não tem mais o sangue do Jin, ela vai ter que se transformar na Uraraka. E quando ela vira alguém que ela ama, o sangue dela também muda. Onde ela percebe que se ela fosse capturada, a Uraraka de fato pretendia realmente continuar dando o sangue dela para a Toga pelo resto da sua vida. Ela que muito bem poderia só ter prendido a vilã, podia muito bem só ter matado a depravada, podia ter agido como uma heroína e feito com muitas aspas o que é certo. Mas mesmo assim, ela se meteu onde não foi chamada, o que é o dever de um herói, querendo ou não, como a gente aprendeu aqui em Boku no Hero. Sendo mesmo assim que a Toga tenha machucado os amigos dela e ainda dado uma facada na boca do estômago da Uraraka, a Uraraka ainda continuou querendo proteger e mudar ali a Toga, onde a própria Toga reconhece o quão estranha é ali a Uraraka, enquanto a Uraraka recupera um pouco de forças para ali retrucar essa afirmação da Toga, só que ela vê que ela viveu do jeito que ela gosta. Por isso ela não pode ser presa, mesmo que seja pela Uraraka. Mas ela pede desculpas por ter machucado e gritado com a Uraraka, falando isso de fato com a maior sinceridade de todas. Ela que percebe que o Toya queimou a sua casa e destruiu o símbolo do, entre aspas, normal que ela tanto odiava que fosse imposto em cima dela. Ela ficou feliz, mas ela sabia que ainda existia dentro dela esse local que ela tanto odiava, essa parte de si mesmo que ela acabava que não aceitando, e a Uraraka veio e reconheceu tudo isso. Foi algo muito doloroso, mas a Uraraka, quando tocou ela, fez com que a Toga sentisse o seu coração flutuasse. Ela finalmente se sentiu ali mais leve. E justamente por conta disso, uma página dupla simplesmente incrível. Incrível é a única palavra que eu consigo arrumar nesse momento para descrever esse painel. A Toga vem dizendo obrigada a Uraraka, dizendo que ficou muito feliz e de fato manda um muito obrigada de verdade. Onde ela mesmo continua agora com um monólogo interno, vendo que ela amava e invejava as pessoas. Justamente por isso ela bebia o sangue delas, buscando se transformar por completo. Mas e se ela tivesse sido amada antes? Um amor que fizesse ela querer dar o seu sangue ao invés de só tomar um dos outros. Talvez este mundo tivesse sido um pouco mais fácil de se viver. E seria um grande e bonito e se, sei lá, numa realidade paralela, num multiverso, por aí existisse um universo onde Toga, Spinner, todos os personagens de Boku no Hero que são tidos com muitas aspas, como mutantes, Dabi, Todoroki e tudo mais, no fim das contas eles fossem aceitos como são pela sociedade. Porque
a sociedade de Boku no Hero, por mais que seja muito mais evoluída em certas partes do que a nossa, querendo ou não, ainda tem muitas coisas que a gente infelizmente tem na sociedade, coisas extremamente negativas. Racismo, preconceito, discriminação, segregação. Então é um lance que o final de Boku no Hero é ruim. Mas essa parte do social, de fato, é um lance que eu acho tão bem desenvolvido na obra, que até chega a ser meio cômico, porque a parte mais interessante é mais bem desenvolvida enquanto protagonista, que teoricamente o personagem central e tudo mais acaba não tendo uma conclusão tão boa, então é até meio cômico essa parte. Enquanto a própria Toga vem, basicamente ela dando de fato a própria vida dela para Uraraka. A Uraraka não conseguiu mudar completamente ali a Toga. Não ao ponto de salvar ela, mas mudou a Toga ao ponto dela sacrificar a sua própria vida. Ela estar disposta a morrer pelo bem de outra pessoa. Mas a própria Toga que se despede vendo que de qualquer forma ela é Himiko Toga. Ela viveu do jeito que ela sempre quis e foi uma garota normal com o sorriso mais fofo do mundo. E aqui, senhoras e senhores, eu declaro que a Toga, pra mim, é a melhor personagem feminina de Boku no Hero em questão de desenvolvimento, porque ela tem muito a agregar para a história e ela agrega pra caramba em personalidade, em trama, em cenas. De fato, não é uma personagem tão fácil de gostar e ela é desenvolvida não tão bem quanto você queria ou como poderia, de fato, mas cara, querendo ou não, foi essa uma conclusão ali muito boa. Apesar de ao mesmo tempo vir essa certa tristeza, porque você sabe que o final não foi lá grande coisa, e também uma raivazinha da Uraraka, porque particularmente eu desejava um desenvolvimento melhor da personagem. Mas pra mim foi uma conclusão razoável, até pra bom também até. Mas é com isso que a gente encerra-se esta luta para o próximo episódio, próximo vídeo no caso. A gente começa a comentar ou se não, uma das melhores lutas desta reta final de Boku no Hero, que é simplesmente All Might com a sua armadura de ferro versus All for One. Só que isso tudo mais são só coisas para cenas dos próximos capítulos, mas espero, é claro, que tenham gostado desse vídeo. Justamente por isso, deixem um like, se inscrevam aqui no canal e, claro, também ativem o sininho nas notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. Eu então agradeço imensamente o apoio de todos vocês, muito, mas muito obrigado por tudo mesmo. Espero imensamente que tenham gostado desse vídeo. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Falou, valeu, eu